Queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. É uma alegria dar continuidade junto a vós e ao Santo Espírito a esse estudo que estamos realizando sobre as Sagradas Escrituras. É interessante reafirmar os nossos objetivos. O que nós pretendemos aqui é uma familiaridade maior com o livro sagrado. Nós iniciamos em um conjunto, um grupo de amigos, e esse grupo sentiu a necessidade de entender um pouco melhor a organização da Bíblia, compreender um pouco mais a sua estrutura, a formação dos seus livros, a essência de sua mensagem, e por isso nós iniciamos essa sequência de vídeos que estamos publicando semanalmente, todas as quintas-feiras, e no porvir nós poderemos sim ter um momento para poder discutir um pouco melhor sobre cada um desses temas, tá? Antes de começar o nosso texto de hoje, que será o capítulo 4, eu queria fazer uma breve reflexão sobre o que já comentamos até aqui. Nós, no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, observamos a genealogia de Jesus a partir de Abraão, passando pelo rei Davi, chegando até José. São Mateus ele inicia dessa forma, como um meio de elucidar os judeus da época de que Jesus ele é o Messias, de que Jesus ele é o rei prometido por Deus, é o Senhor do povo de Israel, mas também de todas as nações. É a consumação de todas as promessas realizadas. Jesus é a plenitude de tudo que há, que é conhecido e que ainda é desconhecido para nós seres humanos. Depois nós observamos o anúncio do anjo a Maria, um pouco da inquietação que surgiu no coração de São José, e depois a mensagem de conforto do nosso Senhor Jesus Cristo por meio de um anjo, sinalizando que de fato o menino ele deveria ser muito bem recebido, porque ele era o resultado do Espírito Santo junto a Nossa Senhora, não nasceu de relações humanas normais. No capítulo 2 nós observamos que a caminhada cristã não é fácil. Os magos que vieram do Oriente foram visitar a criança. Antes disso tiveram contato com Herodes e com o povo de Jerusalém, Herodes rei na época, e ali já iniciaram grandes dificuldades. Além da dificuldade que São Mateus não narra, mas nós conhecemos de São Lucas, que foi a questão do próprio lugar para Jesus nascer. Além dessas dificuldades, nós temos outras, a vontade de Herodes de matar o menino, o anúncio em sonho para que a Sagrada Família fugisse para o Egito, e ali passaram um tempo como estrangeiros. Depois nós assistimos, por meio da narrativa, o triste episódio da matança das criancinhas menores de 2 anos, de Belém, da Judéia e dos povoados circunvizinhos. Depois, na volta da Sagrada Família, Arquelau reinava no lugar de seu pai Herodes, que já havia falecido, e por isso o anjo comunica mais uma vez a São José que já poderia voltar. E São José não se sente à vontade em ficar em Belém e vai para Nazaré. Tudo isso já predito pelos profetas, e São Mateus ele sai fazendo essa correlação dos acontecimentos com as profecias. No capítulo 3, nós observamos um homem muito interessante e muito importante para o projeto de Deus, que foi João Batista. Então, a pregação de João Batista, a seriedade, enfim, o comprometimento dele com o reino de Deus, a sua veracidade nas palavras. João Batista, ele, por mais que fosse um homem educado, ele não tinha interesse nenhum de agradar aos homens, mas sim a Deus. E é por isso que ele anunciava a mensagem sem nenhum apego, sem a menor necessidade de agradar a A ou a B.
mas sim com a real convicção de que precisava fazer com entrega total a sua missão, cumprir a sua missão, fazer o seu papel, porque ele estava a preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tinha tanta consciência disso, que ele disse que o batismo dele, o batismo da conversão, ele dizia, né, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo, e também sejam batizados, e batizava à margem do Jordão. Então ele tinha tanta convicção disso, que ele chegou a dizer de que não era digno de desatar as correias da sandália do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando, observando a simplicidade de João, na nossa conduta hoje. Às vezes a gente se sente um pouquinho maior que João, né? E às vezes a gente talvez peça até, e eu estou fazendo uma metáfora, que seja o nosso Senhor que nos ajude a atar e a desatar as correias de nossas sandálias. Então, nós observamos depois o batismo de Jesus. No primeiro momento, João ficou um pouco inquieto. Ele disse, sou eu quem preciso, o que é que me pedes? Mas Jesus diz, é importante que agora se faça a vontade de Deus, ou se cumpra a justiça. E depois daquele instante que Jesus foi batizado, ao sair da água, o Espírito desceu na forma de uma pomba e veio uma voz do céu do Pai, que dizia, esse é o meu Filho muito amado, em quem eu ponho a minha afeição, ou aquele que me agrada. Então hoje nós vamos falar sobre 4 subtemas dentro do capítulo 4, muito interessantes, extremamente relevantes para os nossos dias, assim como para todas as épocas. A provação no deserto, isso aqui é excepcional, essa narrativa, ela fala muito da nossa vida, fala muito da nossa história. Depois o início da pregação de Jesus, e aí a gente vai começar a ver de fato, né, a narrativa do próprio Cristo falando. E é extraordinária cada um dos seus ensinamentos. Depois nós vamos começar a observar ele já, né, chamando os primeiros discípulos. E por fim, né, aí sim começa já uma introdução no capítulo 4. Depois a gente vai ter uma sequência de 3 capítulos que compõem o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Mas o final do capítulo 4 ele já traz uma introdução para o Sermão da Montanha. Tá? Então é uma sequência extraordinária. Antes de prosseguirmos, vamos fazer o que costumamos fazer. Invocar a presença daquele que é o único que pode abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações ao entendimento e à vivência. Nós vamos ver já no início do capítulo 4 que só conhecer a Sagrada Escritura não é suficiente. É fundamental, mas não é suficiente. Se a mensagem ela não passar da mente ao coração, ou seja, a forma de pensar e a forma de sentir, nós vamos sempre estar, né, no caminho da vida, volta e meia nos desviando. Então, precisamos sim da presença desse Santo Espírito. Convido vocês a fecharem os olhos junto comigo e repetir essa oração belíssima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, iniciando o capítulo 4, nós vamos observar a narrativa de São Mateus sobre um momento após o batismo, em que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele foi tentado pelo demônio, pelo diabo, por Satanás, da forma que quiserem falar. Nesse primeiro versículo, né, desse capítulo 4, nós já temos aqui uma afirmativa que às vezes as pessoas tentam distorcer. O diabo, o demônio, ele existe. Ele é real. Ele é tão real que pode ter certeza que em diversos momentos da nossa trajetória ele já influenciou
a nossa conduta em várias coisas. Em várias coisas, infelizmente. O demônio, ele é uma pessoa, ele é um anjo decaído, e ele atua na dimensão espiritual. Eu não vou aprofundar essa temática aqui, mas certa vez, escutando uma pregação do padre Reginaldo Manzotti, que é bastante conhecido, e ele falando sobre exorcismo, tá? Ele dizia que o demônio pode interferir na vida de uma pessoa em 3 dimensões. Tá? Ele pode influenciar de forma externa ao ser, através dos objetos, enfim, ele falava de trabalhos em, por exemplo, uma camisa, um objeto que vem para sua casa. E aí, se você quer uma prova disso, todos nós já tivemos um ou outro momento na vida em que nós sentimos que determinado ambiente estava pesado. A gente costuma utilizar essa descrição para dizer que havia ali algo diferente, uma presença desconfortável. A gente diz, estava tão pesado aquele ambiente. Não era um ambiente leve, tranquilo, não. Existia ali algo que incomodava. E é comum que às vezes as coisas aconteçam. Como está no reino espiritual e nós, seres humanos, não temos a sensibilidade visual, e é bom que não tenhamos para ver, muitas vezes a gente se desapercebe dessas coisas. Mas o diabo não só existe, como tem uma legião de seguidores também no reino espiritual. E são esses demônios que tentam, de certa forma, fazer com que nós, os filhos de Deus, pelo batismo, o batismo nos coloca na condição de filhos de Deus e não mais de criatura, mas de filhos. E nós falamos disso no encontro passado. Os pais e padrinhos têm essa responsabilidade. Até é uma coisa interessante, o capítulo 4, a gente volta um pouco para o 3. O que é o batismo? O batismo é a aceitação e a convicção, a iniciação da vida cristã de uma pessoa. É a aceitação do Cristo, a convicção de que Ele é real e de que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, é o primeiro sacramento da vida cristã de um católico, por exemplo. Só que as pessoas às vezes dizem, mas ele não tem consciência, claro. E é porque não tem consciência que ele não escolhe o próprio nome, ninguém precisa esperar para perguntar. É porque ele não tem consciência que os pais é quem devem ensinar os bons costumes, os valores, os princípios éticos e morais, a forma de conduta. E todos os dias uma criança aprende muita coisa. E também o cristianismo. E principalmente, eu diria, o cristianismo. E aqui os pais devem ser os primeiros catequistas. Depois, a gente deve lembrar que o batismo é uma declaração de fé e também um compromisso dos pais e padrinhos para a educação cristã da vida daquela pessoa. Lá na frente, no sacramento da crisma, ela vai ter a liberdade de escolha. Antes de qualquer coisa, o seguimento a Cristo ele deve ser individual, ele não é uma decisão coletiva, cada um decide por si só, e ele deve ser de livre e espontânea vontade. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não deva ser orientada, conduzida, enfim. Mas fechando parênteses, a gente volta, e o padre Reginaldo Manzotti ele falava de uma segunda dimensão, que é a dimensão psíquica do pensamento. O demônio, ele tem o poder de adentrar em nossos pensamentos e sugerir muitas vezes coisas indevidas. Então, a psiquiatria, a psicologia também evoluiu extraordinariamente nos últimos anos. Mas nós ainda não estamos sabendo lidar com os males dessa época, que são as doenças psíquicas que têm atacado as diversas crises de ansiedade, depressão, etc, etc. Existe, claro, todo um arcabouço de conhecimento que tem permitido, por assim dizer, salvar muitas vidas. Mas é um grande mal da nossa época as doenças psíquicas. E o demônio ele tem, segundo o padre Reginaldo Manzotti, ele tem esse poder de adentrar também no nosso psiquismo.
Por fim, né, mas você percebe, cada vez ele vai se tornando mais interno. Por fim, existe a possessão. E essa é a mais triste das realidades, porque é quando a pessoa perde o autocontrole e ela passa, né, a se tornar um instrumento do próprio maligno. O maligno, como o próprio nome diz, possessão, a possui. E a pessoa perde a razão de ser, a sua essência. E aí é preciso um trabalho de muita oração, de muito combate, para que a pessoa restabeleça a sua essência, o seu eu. Então, fazendo essa rápida abordagem, nós vamos observar como foi que Jesus lidou, né, como foi que Jesus enfrentou essa situação que todos nós enfrentamos em diversas etapas da nossa vida. É importante que, já no versículo 2, ele diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois disso, teve fome. É uma narrativa, é uma forma de expressar. É evidente que Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome em diversos momentos desse período. Né? Aqui não se diz, né, se Jesus fez um jejum totalmente abstinado de qualquer alimentação ou qualquer bebida. Também isso não é o que é o mais relevante. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Ou então não, Jesus passou 40 dias e 40 noites em um estado de exercício espiritual muito profundo. Pouco comeu, pouco bebeu, mas passou ali extremamente concentrado em ligação com o Pai, orando porque sabia o que exigia ou que seria exigido dele para a execução de sua missão. Então, foi nesse momento que chegou o tentador. E quando se aproximou dele, disse o seguinte: olha como o tentador é astuto. Ele sempre vai tentar nos induzir pelas nossas fraquezas. Porque nós, embora ele não tenha o poder, ele tem o poder de sugerir um pensamento errado, mas ele não é o senhor do meu pensamento. Tá? E você precisa ter a dimensão também, e eu também ter, de que todos aqueles que são responsáveis pelas nossas condutas somos nós mesmos. Tá? O Espírito Santo, por ser puro, ele é diferente do demônio, porque o demônio é impuro. A pureza, ela dá a capacidade ao Espírito de penetrar toda e qualquer matéria, das mais sutis às mais densas. E ele ultrapassa tudo e de tudo faz a leitura de forma perfeita. É por isso que antes que eu diga qualquer coisa, Deus já sabe exatamente o que eu penso, como eu sou, o que eu sinto, por que fiz, por que deixei de fazer. O demônio não. Só existe uma forma dele sair da dimensão exterior e vir para a dimensão interior. É quando o meu espírito ele apresenta fraquezas. Muitas delas advindas do pecado, que pode ser o meu próprio pecado ou um conjunto de pecados de pessoas que me cercam, que me levam a uma situação, às vezes, de desespero. Então, quantas vezes nós não observamos que uma família tem um problema, a família atravessa uma situação extremamente difícil e uma ou outra pessoa da casa, ela demonstra sentir mais a problemática, às vezes com crises até psíquicas, depressão, etc, etc. Então, o demônio, ele só pode interferir na nossa vida de alguma forma se ele encontrar um espaço. Espaço esse que vem do pecado, que pode não necessariamente ser o seu pecado ou o meu pecado, mas o pecado que está ao nosso redor. Aí ele diz: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. E aí ele começa, o termo se, ele estabelece uma condição. Como no mundo existe muito essa relação de tentar demonstrar que eu sou ou eu estou, Então a pessoa muitas vezes, quando se sente confrontada, ela não quer deixar que aquela afronta ela passe despercebida, não. Então ele chega para perto dele: se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus nunca sentiu a necessidade de provar nada para ninguém.
E ele responde com um trecho das Escrituras Sagradas, lá do livro do Deuteronômio. E aí você deve lembrar que o livro do Deuteronômio está lá no Antigo Testamento, na parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Torá, que é a legislação do povo de Israel. Lá está a lei. E aí, Deuteronômio 8, verso 3, diz o seguinte: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nosso Senhor responde com esse trecho sagrado. E essa foi a primeira tentativa de Satanás de desviar o Senhor de sua missão. Depois ele diz, é interessante, ele transportou a cidade santa. Veja lá, o demônio transportou algum poder dele. A cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo, levou Jesus para o templo. O templo é a casa de Deus. Lá no alto, no lugar mais alto. E disse-lhe, se és o Filho de Deus, novamente afrontando Jesus, lança-te abaixo, pois está escrito. Aí ele pega uma passagem dos 150 salmos que estão contidos na Sagrada Escritura. O Salmo 91, em algumas traduções 90, é um dos mais belos que há. E ele vai usar versos desse salmo, né, para dizer o seguinte: ele deu a seus anjos ordens, ele quem? Deus, deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares, o teu pé em alguma pedra. E se você olhar, está escrito. E aí o que é que esse trecho traz também de luz para a nossa reflexão? Jesus responde à provocação com um trecho sagrado, e o demônio rebate com outro trecho sagrado, mas fora de contexto. E ele tem utilizado muitas pessoas nos nossos dias para anunciar a mensagem de Deus. As pessoas pensam que estão fazendo o que é correto, o que é direito, e tiram um texto, mas descontextualizam. Ou seja, alteram o sentido real, que foi o que o demônio fez. E as pessoas muitas vezes elas fazem isso inconscientemente. E aí, o que é que acontece? Tudo nessa vida tem uma preparação. Antes de Jesus, enfrentar essa adversidade da tentação e superar com isso, ele passou por uma preparação. Tudo tem que ter preparação nessa vida, não adianta. Nós nascemos com dons, é verdade. Uns têm facilidades para umas coisas, outros para outras, aptidões, Nós chamamos isso de dons, talentos. Já outras pessoas têm mais dificuldades. Uns falam bem, outros nem tanto, mas tocam que é uma maravilha. Outros nem uma coisa nem outra, mas eles têm uma capacidade de aconselhar, de ouvir. A presença é muito agradável. Inúmeros são os dons, mas um só é o Espírito. São Paulo diz isso. Então, o demônio descontextualiza e demonstra que conhece as Sagradas Escrituras. Ele conhece. Ele não as segue nem as pratica, mas conhece. É por isso que eu disse, só conhecer não é suficiente. E ler, qualquer pessoa que saiba ler tem a capacidade de chegar aqui, fazer a leitura e ter alguma compreensão. Mas se o intérprete não for o Espírito Santo, é muito provável que nós caiamos em equívocos, às vezes até irreversíveis. É por isso que às vezes você diz, mas rapaz, eu conheço uma pessoa que a visão da ciência do mundo, a ciência é muito interessante, extraordinária. Acredito, inclusive, que a ciência é a inspiração do próprio Deus. Mas a pessoa não acredita em Deus. A pessoa nessa área, naquela área, faz um trabalho extraordinário, mas é um ateu. Meu respeito aos ateus, não tenho nenhum problema com um ateu. Mas eu que tive a oportunidade de estudar muitos anos, ler muitas teorias econômicas, já que eu sou formado em economia e também fiz mestrado em economia,
Então tive a oportunidade de estudar várias teorias do pensamento econômico e tantas outras coisas que a gente vai estudando na vida, né? Tenho a felicidade de trabalhar na área de saúde, conhecer pessoas extraordinárias, tá? E ver, né, quão importante é, mas eu confesso a vocês, nada me toca mais do que o livro sagrado. A diferença é muito grande. Não que as outras áreas não tenham sua importância, muito pelo contrário, eles não concorrem entre si. É um complemento, mas quando você percebe, né, a essência do que tem nesses textos é profundo demais. Tá? Então, conhecedor disso, Jesus responde com outro trecho das Escrituras para contextualizar. É por isso que nós dissemos lá no primeiro vídeo de que toda a Escritura Sagrada, ela que tem o seu sentido literal, mas também ela muitas vezes ela traz, né, comparações, metáforas, né, parábolas, que querem sim deixar um ensinamento, mas que não podem ser levados ao pé da letra. Então Jesus diz o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez usa o livro do Deuteronômio, dessa vez no capítulo 6, verso 16. Faz um exercício, vai lá e dá uma conferida. É bom para exercitar. Por fim, o demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Mais uma vez, Deuteronômio 6, 13. Então, com 3 passagens do livro do Deuteronômio, Jesus ele responde, né, ao demônio que a sua convicção e a sua fé não podiam ser alteradas. Jesus tinha feito seu processo de preparação, estava pronto. Jesus, sendo Jesus, precisou. Assumiu a natureza humana, e não pensem vocês que ele não sofreu com essas tentações, não. Ou as dores do madeiro foram menores do que se fossem um de nós, porque ele é Deus. De forma alguma. Jesus assumiu efetivamente a natureza humana, mesmo sendo ele divino. É por isso que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, meus irmãos, para fechar esse primeiro ponto, o texto termina dizendo no verso 11 de que o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Quantos de nós não somos tentados no dia a dia? É uma condição que nós não podemos mudar. A tentação é real, o demônio é real, o Espírito Santo é real, Cristo é real, Deus é real, o Pai. Na primeira tentação é a tentação da provocação. Tu sabe fazer? Mostra. Te mostra, se mostra. E tem tanta gente hoje querendo se mostrar. Não quero fazer juízo de valor de nada, mas as redes sociais estão cheias de gente querendo se mostrar. É mostrar isso, é mostrar aquilo, é mostrar a si mesmo. Então, nós estamos no tempo em que as pessoas estão se expondo, eu diria até demais, se expondo demais. O preço disso um dia chega. Cada um viva a sua história e prove para poder ver quão desagradável é, o peso da exibição desmedida. Depois as facilidades, o templo, lugar onde as pessoas estão orando. Se Jesus pula e um anjo vem, as pessoas vendo o extraordinário, é comum que ele não tivesse tanta dificuldade depois no processo de evangelização. Porque evangelizar não é fácil. Não é fácil. Antes de qualquer coisa, o evangelizador precisa ser exemplo. A vida dele
deve ser o ponto mais alto da evangelização. As palavras, os gestos, tudo o que faz é complemento. Mas a vida, e não é uma vida fingida como a sociedade tem hoje. As pessoas hoje elas querem viver de qualquer forma. Não é assim. Fingem ser o que não são, o padrão social que se escolheu para essa época. Mas não estamos falando disso aqui. Estamos falando de uma concretude de ações que de fato façam jus a quem somos. É preferível uma pessoa que fale com grosseria, mas que fale o que tem no coração, do que uma pessoa que se cala e omite a sua inveja, o seu ódio, a sua falsidade. Enfim, uma pessoa que não cansa de vestir máscaras para tentar a todo instante demonstrar o que não é. Então, é muito comum que nós tenhamos uma tentação a escolher sempre o caminho mais fácil, a pular para que o anjo venha e que o caminho se encurte. Ou então, se vocês quiserem olhar também de outro jeito, deixar a responsabilidade nas mãos de Deus. Viver a vida da maneira que bem entende e Deus me protege, Deus me defende. Então eu não tenho por que me preocupar, porque está escrito no Salmo 91, que o Senhor disse que enviará os seus anjos para que nem os meus pés se machuquem nas pedras. Então, a que temerei? Tem gente que usa o texto também fora de contexto da Bíblia e diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O maligno. E se eu não tiver um comprometimento, uma disciplina espiritual, vou ficar parecendo um bêbado descendo ladeira esburacada na vida, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, às vezes vivendo mais caído do que de pé. E por fim, a sede de riqueza. Toda riqueza, todos esses reinos são meus. Basta que você se ajoelhe diante de mim, meus irmãos. Quantos de nós não estamos nos ajoelhando a fim de conquistar poder? Quantos de nós? Porque fulano de tal ocupa o cargo X, eu tratei de um jeito. O outro irmão que não ocupa cargo nenhum, eu passo por ele no corredor do trabalho, nem falo, nem olho. Como se eu fosse tão superior a ele, que ele não mereça nem o meu bom dia, nem o meu olhar. É muito pobre de espírito quem assim vive. É uma pobreza terrível. Tem pessoas que elas esquecem que a nossa vida é passageira e que beleza, riqueza, nobreza, tudo isso é vão. Não garante a felicidade de ninguém. Às vezes são pessoas tão vazias que têm um monte de bens ao redor, mas o amor sincero e real nunca provaram e provavelmente nunca vão provar. Bom, a primeira parte é extraordinária. Eu poderia falar aqui horas e horas, mas eu preciso passar para a segunda parte, que ela trata do início da pregação de Jesus. Começa dizendo que Jesus, ele ouviu que João foi preso, João Batista. Depois a gente vai entender lá na frente porque é que João foi preso. Vocês já conhecem a história, muitos de vocês conhecem, eu não vou contar agora para o vídeo não ficar tão extenso. Mas diz que Jesus retirou-se para a Galileia, e é interessante que ele deixou a cidade de Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E é interessante que Isaías, eu costumo dizer que parece que Isaías assistiu o filme da vida de Jesus todinho, antes de Jesus viver, escreveu e deixou registrado. E quando Jesus veio, foi exatamente da forma que estava escrito. Então, ele já tinha profetizado, aí está escrito nos versos 15 e 16, tá? Isaías capítulo 9, verso 1, tá? Aliás, pessoal, eu estava no meu coração mais cedo essa mensagem que eu vou deixar para vocês agora. A nossa vida, tá? Ela é regida pelos nossos valores, tá? Nós observamos que Jesus fez o seu processo de preparação, ele começa agora
né, vai para a cidade de Cafarnaum e vai começar os seus trabalhos. Ele faz uma pregação e começa por dizer, né, a mesma mensagem de João, exatamente, a unicidade da mensagem de Deus. Ela não se altera ao longo do tempo. Deus vai sempre aperfeiçoando o nosso entendimento, mas a mensagem, a inicial e a última, ela sempre traz a mesma essência, a mesma razão de ser. E ele diz: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. E aí, a outra tradução, né, convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Quer dizer o quê? Mudem de vida. Transformem os vossos corações, corações de pedras. Eu farei coração de carne. Mudem, porque a forma que vocês estão vivendo em uma ou outra coisa não convém. Não convém. E todo pecado, se nós observarmos o que é o pecado, que é a porta de entrada do demônio nas nossas vidas, o pecado é tudo aquilo que de alguma forma fere, machuca alguém. Você pode fazer uma reflexão sobre os 10 mandamentos. Então, se você vai de encontro a um mandamento, você está fazendo o contrário. Preste atenção se não está machucando ou ferindo alguém. Né? Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, nada e nem ninguém se compara a ele. Todos aqueles que saboreiam, que provam da presença de Deus, são capazes de afirmar com convicção total de que não existe nada que possa sequer ser comparado à riqueza que é tê-lo conosco. Tá? Então é preciso ter cuidado e não viver uma religiosidade como se fosse uma obrigação. Não. Eu quero deixar um convite aqui para vocês. Leiam, tá? Por favor, façam isso. Depois, tá? Onde esse vídeo tiver, seja no YouTube, no Facebook, se vocês se sentirem à vontade, deixa um comentário lá se a leitura ela tocou ou não. Leiam Isaías, capítulo 1. Capítulo 1. Leiam como forma de oração. Convidem o Espírito Santo e façam a leitura. E vocês vão ver de que não vale a pena passar pela vida somente, sem efetivamente vivê-la. Dizem os psicólogos de que nós temos um mal que nos prejudica e muito. Nós ou ocupamos nossa mente muito com o futuro ou com o passado. Ou a gente fica preso lá atrás, numa realidade que não pode ser jamais alterada, ou lá na frente com a realidade que nós não sabemos se teremos. E tudo que nós temos é o agora. Então, isso não quer dizer que eu não tenha que trazer todo o aprendizado e experiência do passado e que eu não tenha que me planejar para o futuro, não é isso. Mas nós muitas vezes não nos concentramos no momento. E é interessante que Jesus começa esse trabalho, voltando um pouco para o deserto. Muita gente diz, será que ele foi para o deserto mesmo, lá para aquele lugar, qual é a nossa imagem que vem, cheio de areia, de calor, que não tem nada? Pode ter sido. Mas o deserto, muitas vezes, é um espaço solitário. É um espaço onde nós praticamos a abstinência e temos um encontro entre nós e Deus. O seu deserto pode ser o seu quarto, como eu estou aqui no meu agora. Pode ser a sua casa. Tá? Agora, ele não deve ser no seu coração. Porque às vezes o deserto, nesse sentido que aqui eu quero dizer, o deserto ele vem a ser um lugar onde eu vou me isolar de tudo e vou separar um tempo para mim, coisa que hoje não tem acontecido. Nós estamos esquecendo de valorizar o nosso eu, de separar um tempo para viver com calma, uma oração, assistir um filme, assistir um jogo, quem gosta, enfim, gastar um tempo com nós mesmos. E Jesus fez isso, 40 dias e 40 noites. Ele isolou-se de tudo e de todos e ficou ali, em contato contínuo com Deus. E às vezes nós
dizemos: onde foi que erramos? Meu psíquico está tão afetado. Eu já não sou mais o mesmo de outrora, ou a mesma. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo? Né? E aí Jesus vai para a terceira parte e chama os seus primeiros discípulos. São eles Simão, que Jesus deu o nome de Pedro, e André, que era irmão de Pedro, os dois pescadores. E também outros dois homens pescadores, filhos de um senhor chamado Zebedeu. Era Tiago e João. 4 discípulos de uma história extraordinária. Tiago e João estavam consertando redes. Jesus chamou e eles logo foram. O texto aqui é muito rápido. Por isso que a gente diz: a fé católica se baseia em 3 fundamentos: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o terceiro, a Sagrada Escritura todos nós conhecemos, a Sagrada Tradição porque a comunicação ela também foi feita de forma oral, né? Por exemplo, essa parte. Há um detalhamento maior em São Lucas, tá? E ele vai dizer que antes Jesus pediu licença, tá? Não lembro agora se detalhadamente São Lucas ou São João, mas que Jesus foi na rede. Eles tinham passado a noite toda pescando, não conseguiram pegar nada. Jesus pediu espaço na barca porque tinha muita gente. Jesus ali ensinou e depois disse: vai e lança a rede. E aí São Pedro diz: olha, nós pescamos a noite toda e não conseguimos nada, mas o Senhor está mandando. O Senhor falou de uma forma que foi no mais íntimo do nosso coração. Um homem desse, com um olhar penetrante, com um sorriso sincero, com uma presença que traz luz e calma, me faz confiar de que coisas que eu tentei a vida toda e não deram certo, agora é possível na presença dele. Deixar vícios, deixar maus costumes, coisas que eu lutei e não consegui. Tentei tanto, mas se ele está mandando, eu vou. E aí ele fez a maior pescaria da vida dele. Um homem com experiência extraordinária. E Jesus diz: agora você vai ser pescador de homens. Tá? Então, Sagrada Tradição é importante, e o Sagrado Magistério, que é formado pelos bispos, o Papa, que é responsável por cuidar, zelar e transmitir de forma fiel essa mensagem salvífica. Então, a realidade vai muito além do que está aqui registrado, mas o que está registrado é suficiente e é essencial para que nós acreditemos e possamos viver segundo a vontade do próprio Cristo. Por fim, vem uma introdução aos ensinamentos, e o Sermão da Montanha é belíssimo. Diz o texto, já do verso 23 ao 25, que Jesus ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades que haviam no povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, e aí vinham doentes e enfermos de vários lugares. Muita gente, grandes multidões o acompanhavam. Pessoas que estavam sedentas de Deus, como eu estou e você também deve estar. O que é feliz nessa história é que Jesus ele nunca fez distinção de nada nem de ninguém, sempre tratou com amor, ainda quando foi injustiçado, não abriu mão de quem era. A essência dele é amar. E quando nós nos afastamos, não é porque ele quis, mas somos nós quem procuramos. Percebam como ele respondia ao demônio. Não precisou gritar, não precisou dar um show, como a gente costuma dizer. Deu um show? Não. Olha o discurso dele. Não gastou horas e horas fazendo sermões. Não. Usou trechos sucintos
da Sagrada Escritura. Com 3 frases, ele desarmou o demônio por 3 vezes. E o demônio, vendo que nada tinha como fazer, ou o que fazer, afastou-se. A melhor forma, meus amigos, para terminar esse capítulo, de nós nos afastarmos das ciladas do demônio, é vivendo como Cristo viveu, de coração, com fé, com entusiasmo, com alegria. No próximo vídeo nós iremos adentrar em uma narrativa extraordinária. Meu coração já fica alegre de agora, porque eu conheço esse texto. Eu visitei casas durante anos falando sobre o Sermão da Montanha. E eu sei o quanto o Espírito Santo, naqueles dias, naquelas tardes de sábado, o quanto ele penetrou na essência de quem sou, na essência daquilo que me tornei, por conta desse mesmo Espírito. Então, termino dizendo que Deus é real. O demônio também é real. Muitas vezes nós não fazemos o que queremos ou gostaríamos. Por isso que nós nos arrependemos de coisas que fazemos. O demônio só vai ter poder sobre a minha ou a sua vida se nós permitirmos, se nós abrirmos espaço. Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo é educado, bate a porta. Se eu abrir, ele entra e toma refeição comigo. O demônio, não, é rasteiro, é nisso. A menor brecha ele já entra. E dá trabalho, tá para fora. Dá muito trabalho. Então, meus irmãos, vamos assumir as nossas fraquezas, vamos assumir as nossas más condutas e vamos assumir um compromisso maior com esse Evangelho. Vamos assumir uma preparação. Vamos nos comprometer a tirar um momento do dia em que nem o trabalho, nem os filhos, nem a esposa, nem ninguém venha a interferir na nossa comunicação com nós mesmos e com Deus. É preciso, se não 40 dias seguidos, mas em cada dia separar um instante para podermos assim adquirir o necessário para vencermos o mal e verdadeiramente sermos felizes. Amém? Um grande abraço. De coração te desejo uma semana extraordinária em que você possa de fato experimentar a presença de Deus em vários momentos e dar testemunho da alegria que é servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço. Continua com Deus e até o próximo encontro. Tá? Te deixo uma música e te peço, reza com ela, porque certamente te fará bem, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto
buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.